que a gente tem uma dúvida muito grande entre o pecado mortal e o venial, né? Que são que é a diferença entre os pecados, e que a gente tem essa dificuldade muito grande de responder o que seria um pecado mortal, o que seria um pecado venial, o que é um pecado que me condena e o que não é um pecado que me condena, né? O que você pode falar para a gente sobre o assunto? A diferença entre pecado mortal e venial, ela vem da tradição da igreja há muitos anos, né? O fato é que nós todos somos pecadores, então a cada dia a gente comete pecados. Esses pecados, é claro que não levam à perdição, mas existem pecados que são mais graves, que a gente mesmo, pelo bom senso, a gente pode saber quais são eles. Quando a gente prejudica profundamente uma pessoa, quando a gente desrespeita a criação, quando a gente desrespeita o próprio corpo e o corpo do outro, então isso traz uma condenação. Como resolver esse problema? Em primeiro lugar, você tem que procurar a confissão. A confissão, ela tem uma necessidade. Para que a pessoa seja perdoada, é preciso que haja arrependimento. Agora, para que haja o pecado mortal também, são necessárias algumas condições. Primeiro, a pessoa tem que ter plena consciência do que está fazendo. Segundo, a matéria tem que ser grave, o ato tem que ser grave, tem que ser uma atitude grave, que prejudica gravemente outra pessoa, a si mesmo ou a criação. E, em terceiro lugar, essa pessoa tem que ter consenso, tem que ter consentimento em fazer aquilo. Por exemplo, se uma pessoa te obriga a fazer mal a uma outra pessoa, você não está incorrendo em pecado. Ou então, se um ladrão entra na casa de um pai de família e ele se defende, e na defesa, por um acidente, aquele agressor morre, então é claro que não é um pecado mortal também, porque na verdade a pessoa estava querendo defender a sua própria família, então não há matéria grave. A matéria aí, no caso, não é o assassinato, mas é justamente a defesa da família. É um pouco parecido, né? Tem alguns que trabalham na Crisma, que estão aí, que fazem direito ou que se interessam por isso. É um pouco parecido com o Código Penal. O Código Penal é muito baseado na lei da igreja. Ele nasce, né, o Código Romano moderno, nasce justamente dentro da legislação eclesial. É da igreja que vem isso. Por isso tem a diferença entre dolo e culpa, né, o pecado que é dolo, ou o crime que é doloso e o crime que é culposo. Então, às vezes, a pessoa não tem intenção de fazer o mal e acaba fazendo. Esse seria um pecado menor, né? Então, a pessoa tem que fazer a confissão. No caso do pecado mortal, existem alguns até que o bispo tem que dar a sua permissão para que os padres possam absolver. A gente não pode absolver esses pecados sem a permissão do bispo, né? Que são pecados relativos ao atentado contra a vida. Você falando dos pecados mortais do crime, a história teve grandes criminosos, né? Um criminoso que chama muita atenção pelo tamanho do que foi feito foi o Hitler, né? E qual que é a possibilidade de salvação para um criminoso do tipo do Hitler? Pois é. A gente, como seres humanos, nós temos que julgar as pessoas. Vamos pensar, por exemplo, no julgamento no Tribunal de Nuremberg, onde os nazistas foram julgados pelos crimes de guerra cometidos contra a humanidade. Hitler não estava lá porque ele suicidou antes, né, o que tudo indica. Então, os nazistas que estavam em Nuremberg, eles receberam uma pena, às vezes pena capital, eles foram condenados à morte. Aquele é um tribunal, vamos dizer assim, humano. Agora vamos imaginar se Hitler ou Goering ou Goebbels ou qualquer um dos outros nazistas tivessem, isso nós não sabemos, porque só Deus é que perscruta os corações, no último instante ele tivesse se arrependido profundamente do que fez. Aí ele obteria, claro que ele não poderia obter o
sacramento do perdão, né, do perdão dos pecados, nem a unção, a extrema unção, que também perdoa os pecados, por isso que é o padre que faz a unção, né, dos enfermos. E essa pessoa, pela misericórdia de Deus, poderia ser salva sim, se ela se arrependesse profundamente no último instante da sua vida. Isso é uma coisa que o ser humano não tem capacidade de julgar, é uma coisa de foro íntimo. Mas existe essa possibilidade. Eu às vezes faço a homilia falando, né, às vezes, por exemplo, no Domingo da Misericórdia, ou quando o tema do Evangelho é a misericórdia, eu brinco com o pessoal e falo assim, ó, vocês não se assustem se chegar no céu e encontrar Hitler lá dentro, não, porque a misericórdia de Deus é infinita e a gente não sabe se no último instante da sua vida ele se arrependeu, né? Você chegou a comentar que Hitler chegou à questão do suicídio. E eu queria entender um pouco, né, eu acho que é de um entendimento humano, a questão do suicídio. Como que a igreja vai tratar a questão do suicídio? Se é realmente algo que já é condenação, já possibilita uma condenação sumária, né? Ou se existe alguma forma dessas pessoas estarem recebendo perdão, porque até o último instante de sua vida que eles têm para ter o arrependimento íntimo, né? Mas esse último instante já está acontecendo ali. Então eu queria entender qual que é o posicionamento diante desse suicídio. Foi até a pergunta que gerou os outros questionamentos. Foi a pergunta a princípio, né, para a gente estar gravando agora. E como que a igreja se está condicionada a essas pessoas, né? Porque da mesma forma que tem o pecado, tem também um sofrimento muito grande por detrás desse pecado. O grande mal da natureza humana é o sofrimento. Isso. Com relação ao suicídio, é o seguinte, a igreja na sua história, ela teve que tomar algumas precauções. Porque vamos imaginar, por exemplo, uma pessoa que tem uma fé inabalável. A fé é uma coisa muito boa. Então a pessoa que ama Jesus, que tem uma fé muito grande, que acredita na vida eterna, ela quer chegar na vida eterna. Então corre-se o risco da pessoa começar a desvalorizar a vida nesse mundo. Por exemplo, aconteceu na história dos mártires. Houve um tempo na igreja em que foi preciso fazer toda uma catequese dizendo que se a pessoa procurasse o martírio com as próprias mãos, ela não seria considerada propriamente um mártir. O mártir é aquele que ama a vida, que quer viver, né, que quer fazer bem aos irmãos aqui na terra, que quer ser feliz aqui na terra, mas porque a fé é a condição sine qua non para isso, então a pessoa morre pela fé, mas ela quer viver, entendeu? Ela quer defender a fé e infelizmente morre na defesa pela fé, mas ela ama a vida. Isso é importantíssimo, o amor à vida. Agora, a pessoa que não desvaloriza a própria vida e aí ela busca o martírio porque ela ama o céu, aí ela está fazendo uma coisa errada. Tem uma história que eu vou te contar, que é verídica, de um grande escritor cristão que ele não foi canonizado, ele não é santo porque ele se emasculou. O que acontece? Ele era muito a favor da vida celibatária, de não ter esposa, de não praticar o ato sexual. E ele era tão a favor disso, da dedicação exclusiva a Deus, que ele, para não ter tentações, ele se autocastrou. Então é claro que a igreja ficou perplexa diante disso, que a igreja é contra que a pessoa provoque qualquer mal a si mesmo, qualquer mutilação a si mesmo. Nós não somos a favor disso, né? Por exemplo, se uma pessoa quiser tirar a orelha para ficar parecendo mais com um animal, igual a gente acontece aí com esse tipo de transformismo que a gente vê por aí, a igreja não aprova. Por quê? Porque o corpo humano é templo do Espírito Santo, ele precisa ser preservado na sua integridade. E o raciocínio vale também para o suicídio.
A igreja tinha que fazer uma campanha grande contra o suicídio, porque as pessoas às vezes têm uma fé tão grande que querem encontrar Deus mais depressa e aí acabam com a própria vida. Mas para encontrar Deus a gente tem que viver a nossa tarefa, a nossa história aqui no mundo. Então por isso que a igreja faz uma campanha grande contra o suicídio. E essa campanha é contra o ato, não contra a pessoa. Alguns pregadores, sim, é verdade, chegaram a falar que o suicida já ia para o inferno direto, mas não é esse o ensinamento da igreja. Não é esse. É sempre uma regra que vale para todos os pecados, é essa. Deus e a igreja, né? Deus Pai, Filho e Espírito Santo, toda a igreja e sua tradição odeiam o pecado, mas amam o pecador. E são capazes de perdoar 70 vezes 7 esse pecador. Tem um questionamento, né? Você chegou a falar da mutilação, aí saindo um pouco daquelas perguntas que a gente já tinha como direcionamento. Hoje a gente vê muito essa ideologia de gênero, a questão desse crescimento, e também a gente tem essa questão exagerada muito, até em TV, vem se tornando uma coisa muito mais clara. Não é que o pecado cresceu, a exposição aumentou, né? E hoje tanto entre algumas coisas que a gente fica sem saber às vezes como responder diante das pessoas, é a questão do pecado, a homossexualidade, a questão da transformação, da mutilação do corpo para se tornar algo que a gente deixa de ser. Como que é tratado isso na visão de pecado? Que não é um entendimento que pelo menos a gente não tem, e às vezes a gente é questionado dentro de sala e não sabe responder. Em primeiro lugar, nós devemos amar todos. Toda pessoa ela merece o nosso amor, o nosso respeito enquanto criatura de Deus. Cada pessoa tem a sua fraqueza, o seu pecado, e as pessoas são chamadas à vida virgem, célibe, fora do casamento. Não são só os homossexuais, aquelas pessoas que têm esse desejo, que têm essa tendência, que são chamadas a não praticar, a não levar às vias de fato o seu desejo. Mas também o solteiro, o rapaz que está namorando com a moça, ele é chamado a esperar até o momento certo para poder, né, ter a união de corpos, ter o ato sexual confirmando o casamento e consumando o casamento. Por quê? Porque a igreja acredita que o ato sexual ele tem que ter dois bens, duas condições: o fator unitivo e o procriativo. O fator unitivo é o amor entre os esposos, o carinho entre os esposos, a expressão de que são uma só carne. Por isso eles têm a permissão de cometer o ato sexual. Agora, esse ato ele deve estar aberto à vida, né? Se por acaso ocorrer a fecundação, então ele deve estar aberto à vida. No caso de uma relação que não tem condições de gerar vida, então essas pessoas são chamadas a viver em estado celibatário, né? A não praticarem aquilo que é o desejo deles. Nesse caso, aí o que acontece? A pessoa diz assim: mas eu tento, mas não consigo. Tanto o homossexual quanto o jovem ou o adulto que não consegue ter uma vida célibe, o que ele deve fazer? Deve fazer um caminho de crescimento na fé. Por exemplo, uma pessoa que está viciada em pornografia. É a mesma coisa, ela não deve buscar aquilo. Mas é difícil tirar aquilo da noite para o dia. É mais fácil mudar uma montanha de lugar do que mudar um hábito. Se você tem um hábito, ele é muito difícil de ser cortado, né? Quem fuma, por exemplo, é muito difícil parar de fumar. Mas é possível. Aí a pessoa tem que fazer toda uma ascese para ir parando de fazer
de cometer aquele ato que faz mal para a sua saúde e etc. Então esse é o ensinamento da moral católica. Sim. A questão dos vícios, né? A gente acabou entrando na questão dos vícios. O vício eu acho que assim, é um vício, fala-se de um vício social, mas que acaba, a partir do momento que vira vício, né? É a questão da bebida. Até onde que a bebida é? Porque Jesus naturalmente consumia bebida com teor alcoólico, a questão do vinho, né? Até onde que a bebida tem aquele limite? Eu tô dentro, a partir daqui para frente já passa a ser pecado. O que acontece? Quando Jesus veio ao mundo, quando Deus se encarnou, tudo que é humano passou a ser sagrado, santificado. Então tudo é bom. Tudo é bom. A bebida, o sexo, até a droga. Quando você vai numa farmácia, a farmácia chama drogaria, né? Drogaria Droga Raia, Drogaria Araújo, Drogaria da Mamãe, que tem ali em cima, né? O que acontece? A droga em doses exatas, ela faz bem para o organismo. Ela é um remédio. Ela cura a depressão ou ajuda a curar a depressão. Ela é boa para outros problemas de saúde. É uma droga, não deixa de ser uma droga. Só que no tanto certo. O abuso é que vai levar ao vício, a cometer atos ruins, a fazer mal para o próprio organismo. A bebida é a mesma coisa. Por exemplo, o Brasil, se a gente for ver o consumo per capita de álcool, é baixo com relação a países, por exemplo, como Portugal, Espanha, Itália, França, que produzem vinho e o pessoal não almoça nem janta sem ter um copo de vinho do lado. Eles bebem muito, só que distribuído pela vida inteira. Toma ali 1 taça, 2 taças por dia, 3 taças por dia e para. E todo mundo toma, assim, a maioria dos adultos tomam. Agora aqui no Brasil o que acontece? Nem todo mundo bebe, mas quem bebe, bebe para quem bebe e para quem não bebe, né? Então é o abuso, sempre é o abuso das substâncias que fazem mal. A substância em si, na dose certa, ela não vai fazer mal. O vinho já está comprovado que ele é vasodilatador, ajuda no coração. Mas é o quê? É 1 taça por dia se a pessoa não tem problema de estômago, se a pessoa não é viciada, se ela não tem tendência ao vício. Porque se a pessoa tem tendência ao vício, aí a melhor coisa é procurar o AA, que é uma instituição muito idônea, né? Eu já participei aqui das reuniões do AA, aqui no bairro Santa Terezinha, vi vidas transformadas, mesmo testemunhos de gente que transformaram a sua vida porque estavam envolvidos no abuso do álcool e se libertaram disso. A pessoa que tem essa tendência a abusar, ela tem que parar de vez, não pode usar, não deve usar. Agora, na dose certa, para quem sabe controlar, não faz mal. Tanto que a gente celebra a missa com vinho. Sim, né? É verdade. A gente tem... eu tenho ainda alguns questionamentos, né? E também todo o povo de Deus, né? Sobre a questão de... tem uma diversidade muito grande de pecadores. Entra ano e sai ano, a CNBB vem repetindo esse questionamento dessa evasão da igreja, e a gente passa a perceber, né, que essa questão da evasão da igreja, muitas vezes é a gente que peca e que se sente rejeitada pela igreja, né? E tem uma diferença muito grande nisso, porque quando Jesus encontrava um pecador, ao invés de rejeitá-lo, né, ele o acolhia. Qual que é a mensagem que a gente tem para essas pessoas? Porque muitas vezes a pessoa, eu acredito em Deus, mas eu tenho esse hábito que me afastam e que isso aconteceu dessa forma e eu não quero mais estar ali, porque as pessoas, é muito grave isso na igreja. As pessoas julgam, as pessoas acabam julgando. E às vezes o que falta para essas pessoas retornarem para a igreja mesmo
é só um olhar com menos julgamento. E eu queria entender um pouco sobre isso, se existe mesmo essa questão do julgar por parte da igreja ou se é por parte de quem está ali no dia a dia. É a gente que está ali convivendo, né? Porque a gente vê muito isso. Ah, chegou uma pessoa diferente por essa característica, às vezes tem aquele julgamento um pouco mais recuado, existe um recuo. A igreja, como eu disse, ama o pecador. Odeia o pecado, mas ama o pecador e está com as portas abertas para ele. Não há pecado que afaste a pessoa da igreja. Não tem nenhum. Como a gente conversou no início, né, desse nosso encontro, sobre esses pecadores assim, esses fascínoras como Hitler e etc. Não há pecado que afaste a pessoa de uma segunda chance. Porque o cristianismo, a beleza dele é que a pessoa pode sempre recomeçar. Porque, de fato, para cada um de nós que somos pecadores também, todos nós, cada dia é como se a gente começasse do zero. Sim, Todo dia a gente tem. Sim, a gente usa muito uma régua para a gente se medir, a gente usa uma régua. Para medir as outras pessoas, a régua é outra unidade de medida. Né? É verdade. Todo dia, quando a gente põe o pé no chão, acorda, abre os olhos, a gente tem que fazer uma opção por Deus, pelo bem, por Jesus Cristo, por seguir, por fazer o bem ao próximo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, que é o Evangelho de hoje. Sim. É esse mandamento. O mandamento que Jesus resumiu. Jesus resumiu todos os mandamentos nesse mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. E ele não perguntou para Maria Madalena, ou para aquela adúltera que estava lá no chão, ou para o São Dimas que estava crucificado do lado dele. Ele não perguntou: o que você fez? Peraí, deixa eu ver se eu vou te perdoar. Sim. Não, ele simplesmente disse: vai, não peques mais, ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Ele Sim. não perguntou o que eles fizeram, mas se eles tinham uma abertura e um arrependimento, ele simplesmente perdoou eles, os perdoou. Sim. A gente entende, né, alguns pecados de uma forma muito dura e outros pecados como algo menor. Às vezes o meu pecado, eu tenho aquele pecadinho que é o meu pecado de estimação. Na verdade, eu que vou na coleira do pecado de estimação, né? Quem vai na coleira do pecado de estimação é quem está pecando, não é o pecado que é de estimação, é a pessoa que é de estimação do pecado. Eu queria entender, porque tem muitos pecados, igual a gente andou e circulou aí, né? Bem por aí. Tem muitos pecados que a gente julga como mais graves, porém a gente julga esses pecados como mais graves e passa a ignorar outros pecados que são menores que acontecem com a gente. Existe isso de pecado maior, pecado menor, quando a pessoa está cometendo pequenos pecados, mas não tem arrependimento nenhum. Existe, porque isso é a perda da consciência do pecado que infelizmente hoje a própria mídia, as companhias, as más companhias, nos levam a essa perda da consciência do pecado. Ah não, que isso não é pecado, deixa disso, que bobagem, você está atrasado, você não é moderno, que bobagem, você está deixando de ser feliz, né? Então essa perda do senso de pecado, tem até um livro que chama, né, a perda do sentido do pecado. Sim, o pecado já não tem mais sentido, essa palavra não tem mais sentido para as pessoas muitas vezes aí fora, né? Para quem é católico, sim. E outra coisa é que entre pecados grandes e pequenos, um ponto, ele é quase que uma pedra de toque para a gente saber qual que é um pecado grande e um pecado pequeno. A intenção. A intenção é muito importante. Se a pessoa tem a intenção de prejudicar o irmão, ou a si mesmo, ou a criação, talvez ela nem tenha tanta eficácia em conseguir prejudicar. Mas se a intenção da pessoa é forte, às vezes só de pensar mal ou desejar o mal, se aquele desejo é intenso, aquilo é um grande pecado.
porque a intenção é muito grande. Padre Douglas, mais uma vez eu vou te agradecer, tá, pela oportunidade. Eu espero ter mais oportunidades de ter algumas conversas assim para a gente estar levando para o pessoal da Crisma. E então é isso. Tá? Eu sei que não foram feitas todas aquelas perguntas da forma corretinha, mas a gente passou por todos os assuntos de uma forma bem tranquila, né? Muito obrigado. Nada. E fica para a próxima então. Tá legal.